Aleluia! Boa noite, amados. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à casa do Papai, à casa do Senhor. Você já cumprimentou esse irmão, essa irmã aí do seu lado? Você já declarou uma palavra de bênção, de saudação para a vida dele? Aleluia! Tem gente que acho que não falou com ninguém ainda. Vira para trás ou vai para um lado, vai para o outro e diz assim: a paz do Senhor, amado. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, queridos, em João, no capítulo 2, no versículo 10, Jesus estava vivendo uma situação onde havia acabado aquilo que trazia alegria para uma festa. E ele transformou a água naquilo que trazia alegria, e disseram para ele: todos colocam alegria no começo, mas o melhor você guardou para o final. Aleluia. Estava falando de um produto, mas querido, sabe, estava falando de um líquido, mas nós temos aquele que traz alegria de volta. Aleluia. Habitando dentro de nós. Diga assim: a alegria habita em mim. Aleluia. Pai, muito obrigado, porque nesse tempo nós vivemos o fim dos tempos, e a alegria habita em nós, se manifesta em nós. Eu te rendo graças, Pai, porque a alegria do Senhor não tem fim. Nós vamos te adorar, porque temos certeza que desde agora até a eternidade, essa alegria nunca acaba. Em nome de Jesus, amém. Aleluia! Você pode gritar aleluia? Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na sua casa. Oh, querido, aproveite esse momento. Deus habita em meio aos louvores e o Espírito Santo se move. Oh, há uma unção especial para essa noite. Receba, querido. Se mova nele, se mova nele. Algo bom vem, algo bom vem, algo bom vem pra minha vida. Algo bom vem, algo bom vem, algo bom vem pra minha vida. Algo bom vem, algo bom vem, algo bom vem pra minha vida. Algo bom vem, algo bom vem, algo bom vem pra minha vida. Oh! Aleluia! Esse é o ano, esse é o seu ano, querido, do improvável, do incalculável, do incomum. O que virá, revela hoje, tua voz está superando a razão. Minha fé vem de Deus, da eternidade, lançando-me para o sobrenatural. Eu espero o esperado, o inesperado, porque o acima e além do farás. Eu espero o esperado, o inesperado, porque o acima e além do farás. Celebre, celebre esta verdade. Eu espero o esperado, o inesperado, porque o acima e além do farás. Eu espero o esperado, o inesperado, porque o acima e além do farás. Eu espero o esperado, o inesperado, porque o acima e além do farás. Eu espero o esperado, o inesperado, porque o acima e além do farás. Nós temos, Senhor. Oh, aleluia! Eu sei que está vindo um rompimento. Eu sei que está vindo um rompimento. Eu sei que veio meu rompimento. Eu sei que está vindo um rompimento. Eu sei que está vindo um rompimento. Eu sei que está vindo um rompimento. Eu sei que veio meu rompimento. Aleluia! Celebre, querido. Eu louvarei pelo meu rompimento, antes que eu veja a manifestação. A minha fé declara.
lançou palavras para esta igreja este ano. Então corra com velocidade para que ela se cumpra na sua vida. Amém? Eu posso ver. Aleluia. Eu posso ver rios de vida, abrindo caminhos, rompendo barreiras. Eu posso ouvir o rompimento do grande mover do teu Espírito, do grande mover do teu Espírito. Você pode ver. Eu posso ver rios. Mergulhe nesse rio, querido. Mergulhe nas águas profundas do Senhor. Eu posso ouvir o rompimento do grande mover do teu Espírito, do grande mover, do grande mover do teu Espírito. E esse é o tempo de aceleração. Corra sua carreira, querido. E esse é o tempo de aceleração. E esse é o tempo de aceleração. E esse é o tempo de aceleração. E como nós estamos velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro. Aceleração. Velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro. Aceleração. Eu posso ver rios de vida. Aleluia. Rompendo caminhos, rompendo barreiras. Esse é o seu Deus. Eu posso ouvir o rompimento do grande mover do teu Espírito, do grande mover, do grande mover do teu Espírito. Esse é o tempo, e esse é o tempo de aceleração. Acelera, querido, acelera. E esse é o tempo de aceleração. E esse é o tempo de aceleração. E esse é o tempo de aceleração. Velozmente, estou correndo velozmente. Nada pode te parar. Já chegou o meu encontro. Aceleração. Velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro. Aceleração. Esse é o tempo. E esse é o tempo de aceleração. Diga pra você mesmo, esse é o meu tempo. E esse é o tempo de aceleração. Esse é o tempo de acelerar, querido. E esse é o tempo de aceleração. E esse é o tempo de aceleração. Corre velozmente. Estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro. Aceleração. Velozmente. Estou correndo velozmente.
aceleração. E esse é o tempo de aceleração. Oh, aleluia, aleluia. Esse é o nosso tempo. Aleluia. Oh, você é bom, Senhor. Você é bom, Pai. Em todo tempo, em todo tempo. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor, porque você está trabalhando ao nosso favor, porque todas as coisas cooperam ao nosso favor, mesmo que os nossos olhos naturais não vejam. Mas o Senhor está trabalhando, coisas estão chegando, querido. Quando a meia-noite começa, ninguém vê.
Você pode tomar o seu assento, querido, e vamos para os nossos avisos. Eita glória! Chegou o ano tão esperado, amados, o ano de 2022, o ano aonde vamos viver o inesperado, o incomum e o incalculável. Se Deus falou, amados, pegue pela fé, porque assim será o seu ano de 2022. E aí, já estão prontos para os próximos avisos? Então fiquem ligados porque já vamos começar. E o tema de janeiro aos domingos não poderia ser diferente. É exatamente o inesperado, o incomum, o incalculável. Amados, vamos receber dessa palavra poderosa vinda diretamente dos céus. Os nossos cultos são às 18 horas. Traga um convidado e mude vida de pessoas através da palavra do Senhor. Não fique de fora. E as nossas quintas-feiras não serão diferentes, amados. O tema deste mês de janeiro é novas oportunidades. Deus é um Deus de oportunidades e você, com certeza, vai receber essas novas oportunidades congregando e recebendo palavras diretamente do Senhor. Não fique de fora, traga um convidado. Os nossos cultos são às 20 horas. E olha só que notícia maravilhosa! A Escola Rema já está com as matrículas abertas para o ano de 2022. E olha só, estamos com 15% de desconto. E você quer saber como pagar e as formas de pagamento? Procure o pastor Felipe. Tem condições especiais, especialmente para você. O ano de 2022 só está começando e você, com certeza, vai continuar ajudando um departamento tão especial da nossa igreja, que é o Departamento de Assistência Social. Continue doando 1 quilo de alimento não perecível, porque o Senhor está vendo a sua boa ação. Famílias estão sendo ajudadas através de você. Não fique de fora. Fala a verdade, queridos. Na nossa igreja não faltam eventos e nem cultos poderosos que têm edificado a nossa vida. E você sabia que você pode alcançar vidas através das suas redes sociais? Compartilhe os nossos cultos e eventos para que vidas sejam alcançadas. Aqui na nossa igreja tem uma cantina maravilhosa com coisas deliciosas. Após o culto, passe lá e leve coisas deliciosas para a sua casa. A nossa cantina fica à sua esquerda, no primeiro andar. Eita glória! Chegou o... Ele gosta tanto de fazer. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele gosta tanto de fazer anúncio que passa 2 vezes. É esse Eduardo, viu? Oh, glória! Eu sou grato pela vida dele, viu? Pela criatividade, pela sabedoria de colocar as coisas da igreja de uma forma simples. Qualquer um é capaz de entender o que está sendo anunciado. Amém? Nós vamos dizimar e ofertar ao Senhor. Quantos se alegram por poder dizimar e ofertar na casa do Senhor? Aleluia. Quem não levantou a mão talvez esteja cansado ou que não se alegra, mas eu creio, queridos, que é um motivo de grande alegria. A minha vida financeira foi transformada por causa do princípio da palavra. Desde que eu nasci de novo, eu tenho sido fiel e vou permanecer fiel enquanto estiver nessa terra para essa área da nossa vida. A área financeira é uma área importante. Quantos concordam que a área financeira é uma área importante? Aleluia! Nós podemos ver na Bíblia algumas experiências de Jesus com a igreja. Você lembra, talvez você já tenha ouvido falar, de um momento que Jesus estava ali chegando no templo e ele viu ali coisas acontecendo que não eram corretas diante de Deus. Havia um comércio exagerado, coisas acontecendo de uma forma errada. E ele, pelo zelo que tem das coisas do Pai, ele foi ali e convidou as pessoas a se retirar, de uma forma enfática. Amém? Ele diz, aqui não é lugar.
Mas sabe que a gente vai ver ele nessa situação não contrária ao que estava acontecendo, porque eu creio que o zelo de Jesus pelas coisas de Deus faria ele tomar aquela posição. Espera aí, o que está errado, eu vou dizer que está errado. Você concorda com isso? Jesus não ia passar a mão na cabeça de ninguém, dizendo, não, está errado, mas sabe o que é? Deixa quieto. Não, Jesus nunca concordou com coisas erradas. Ele sempre reforçou o que era certo. Amém? Você concorda com isso? Você que estuda a Bíblia toda, eu sei. Amém? Especialmente o Novo Testamento várias vezes. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, no versículo 41. Mateus capítulo 12 e verso 41. Nós vamos ver uma situação onde Jesus estava na igreja. Diz assim, Jesus frequentava a igreja. No caso daquele tempo, eles chamavam de sinagoga, mas seria o equivalente a hoje às nossas igrejas. Jesus era crente. Frequentava, era fiel, congregava, aleluia, desde pequeno até os últimos dias, ele sempre, quando podia, estava na casa do Pai. E nós, como seguidores e discípulos dele, fazemos a mesma coisa, estamos sempre na igreja, na casa do Pai, amém? E essa situação descreve, ele estava ali e as pessoas começaram a trazer os seus dízimos e as suas ofertas. E no verso 41 diz que Jesus estava assentado diante do gasofilácio. Observava ele como o povo lançava ali o dinheiro. Lançavam o quê? Dinheiro. Aleluia. Jesus nunca foi contrário a dinheiro. A Bíblia não é contra ter dinheiro. O que Deus e a palavra nos diz é o amor ao dinheiro. É aquela coisa de, não, eu quero dinheiro sobre todas as coisas. Nós aprendemos que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas não tem nenhum problema de ter dinheiro. E ele diz que no texto que muitos ricos depositavam ali a grandes quantias. Você conhece esse texto? Ele está falando daquela viúva que depositou ali 2 moedas. Mas eu tenho convicção que se trazer o dízimo e as ofertas fosse algo contrário aos princípios de Deus, Jesus talvez tivesse chutado o gasofilácio, o barraco, ou ter de uma forma incisiva dizer, para com isso, vocês estão ferindo princípios de Deus. E nós vemos que ele não fez isso. Ele até pegou esse exemplo para falar com aquele povo, que ele estava falando que não era a quantia, era a quantia proporcional que a pessoa tinha. Aquela mulher que tinha pouco, ela deu tudo que tinha. Ele estava dando o exemplo que ela tinha fé em Deus, que para ela não ia faltar. Enquanto que muitos ricos depositavam ali valores, talvez grandes para os olhos de uns, mas não estavam agradando a Deus. Sabe que Deus nunca vai nos cobrar por darmos além daquilo que Ele nos deu. Ele nunca vai pedir para nós retornarmos o dízimo de aquilo que Ele não nos deu, porque Ele sabe como Ele tem nos abençoado. E Ele só observa, vocês têm sido fiéis com aquilo que eu tenho dado, porque aquele que é fiel no pouco, Ele coloca sobre muito. E Ele diz na palavra que nós devemos dar segundo o que temos, não segundo o que não temos. E isso é um princípio de fé, sabendo que nada vai nos faltar, porque a nossa fonte vem do Senhor. Da mesma forma que na Igreja da Lapa, desde a sua fundação em 2009, nós temos sido fiéis com os dízimos da igreja diante do nosso ministério, porque a Bíblia diz que nós devemos dar os dízimos dos dízimos. A sua igreja é fiel. Diga assim, eu também sou fiel. Amém? Porque nós entendemos o princípio de plantação e de colheita. Alguém poderia decidir não plantar, mas uma vez que a semente é lançada, ela é obrigada pelo princípio da palavra de trazer o seu fruto. Aleluia! E eu sei que a sua oferta dessa noite vai produzir muitos frutos, porque é assim que a Bíblia nos instrui. Amém? E eu sei que a sua fidelidade é em devolver o dízimo da parte do Senhor, porque Ele te deu tudo. Ele diz, olha, confirma que você entendeu de onde veio, trazendo, devolvendo os 10%. Eu sei que você já sabia disso, é que eu me alegro em compartilhar destas coisas, porque transformou a minha vida por causa do princípio.
Amém? Nós vamos ofertar. Você tem aí na sua cadeira, talvez na cadeira do lado, um envelope que você pode usar trazendo em dinheiro. Você também pode ir lá no fundo, levar o seu cartão de débito e passar na maquineta de débito. Nós temos as irmãs ali. Você também pode transferir pela chave Pix ou fazer uma transferência bancária. A forma não faz diferença. O coração faz toda a diferença. Mas eu quero, antes disso, orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela fidelidade do teu povo. Pai, porque nós reconhecemos que tudo vem de Ti. O Senhor é a fonte da nossa prosperidade. O Senhor é que nos capacita para produzirmos resultados, para adquirir riquezas, conforme a Sua palavra diz em Deuteronômio 8:18. Pai, nós te agradecemos por podermos receber tudo aquilo que produzimos em uma forma monetária e devolvemos ao Senhor aquilo que te pertence, os 10% do nosso dízimo. Mas também damos ofertas generosas, porque nós não viemos diante do Senhor de mãos abanando ou sem poder dar algo ao Senhor. Eu creio, Pai, que todos aqui têm capacidade para dar algo ao Senhor, para transformar a sua vida financeira. Eu te agradeço pela tua palavra que nos garante e também pelo teu povo fiel, porque vai se cumprir na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer ou ir lá atrás ou fazer o seu Pix. Depois de fazer a operação, desliga a sua internet para você receber da palavra através da nossa amada Esther Almeida, que vai compartilhar das coisas do Senhor conosco. Amém?
queridos, vamos adorar o Senhor mais um pouquinho. Ele quer se mover nessa noite. Você sabia que Deus se manifesta onde Ele é desejado? Onde Ele é indesejado, Ele não se manifesta. E eu sei que Ele quer se manifestar na nossa vida. Eu sei que hoje é uma noite de cura. Hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite de salvação. Hoje é uma noite da manifestação da presença do Senhor. Hoje é uma noite do incomum. Hoje é uma noite do inesperado e do incalculável. Você crê nisso? Diga comigo, incomum, incalculável, inesperado. Diga assim comigo, só vai melhorar. Diga de novo, só vai melhorar. Vamos nos alegrar mais um pouco e adorar ao Senhor mais um pouquinho. Aleluia. Deus se move, Aleluia. em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Aleluia, te amamos, Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Aleluia. Obrigada, Senhor. Deus se move, Obrigada, Jesus. e eu me movo Obrigada, Pai. Deus se move. Obrigada, Senhor, pela manifestação da Tua graça. Obrigada pela manifestação da Tua presença, Senhor. Da Tua unção indo na nossa frente. Despedaçando todo o ferrolho de ferro, toda a porta de bronze. Obrigada, Jesus. Te amamos, Pai, te amamos. Desejamos mais do Senhor, Pai. Mais do Senhor, mais do Senhor. Obrigada pela assistência, pelo auxílio do Teu Espírito nessa noite. Obrigada por graça para falar e graça para ouvir. Por graça para falar, Pai. Em nome de Jesus. Te amamos, Senhor, te amamos. Obrigada, Pai. Obrigada por essa noite. Em nome de Jesus, nós te reverenciamos, nós te adoramos. Nós dizemos diante de todos, Pai, que não há outro Deus diante de nós. O Senhor é o nosso único Deus, a quem nós amamos. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. E obrigada por ela sendo, Pai, liberada agora com poder, com força. Enquanto Tua palavra é falada, Senhor, ensinada, transmitida, sinais, prodígios e maravilhas acontecerão em nós, através do Teu Espírito. A Tua palavra é a garantia da nossa vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Obrigada, queridos. Aleluia. Você está pronto para ouvir a palavra? Diga mais uma vez comigo, só vai melhorar. Mais uma vez, só vai melhorar. Eu tenho crido nisso, amado. Senta. Boa noite, graça e paz. É um privilégio de novo eu estar aqui com esse povo lindo da Lapa. Pastor Francisco, obrigada. Tereza, Cristina, muito obrigada por confiar na unção do Espírito Santo que está na minha vida. É um privilégio estar aqui, graças a Deus. E hoje parece que nós temos uma parte do rema, né? Esse culto está envolvido também com o rema. Eu quero saber aqui, quem já fez o rema? Oxe, a maioria da igreja. Mas tem gente que não levantou a mão. Quem não fez o rema, levante a mão também. Então, nessa noite, você vai ter a oportunidade de ouvir a palavra e nós vamos nos lembrar de algumas coisas do rema. Não só nos lembrar, mas você que é visitante. Temos visitantes aqui. Oxe, sejam muito bem-vindos vocês que levantaram as mãos. Deixa eu falar algo para vocês. Vocês estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Isso não é frase de impacto, não. Isso é verdade. Sabe, queridos, o Deus que nós servimos é o Deus do incomum. Deus é o Deus do inesperado. E Deus é o Deus do aquilo que é incalculável. Sabe, nós temos a mania de colocarmos, quando nós estamos desejando algo, orando por algo, confessando algo, esperando algo, nós temos a mania, e eu me incluo nisso também, de nós calcularmos como será. Você já passou por isso? Olha, Senhor, eu acho que isso que eu estou pedindo vai vir desse jeito, vai vir desse jeito, vai vir dessa fonte, vai vir dessa forma, vai virar através dessa pessoa.
A gente não calcula. Eu acho que vai ser através do banco, ou através... Enfim, a gente acha que, de uma forma natural, que as coisas do Senhor virão para nós. Mas sabe, queridos, que Deus é o Deus do sobrenatural? E esse ano o Senhor colocou essa palavra dentro de mim, que nós viveremos o sobrenatural dele. O que é viver o sobrenatural? É ir além do natural, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente toca, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente sente. Porque nós não vivemos segundo nós sentimos, nós vivemos segundo nós cremos, através da palavra de Deus. E quando nós temos essa convicção dentro de mim, nós nos alegramos, porque nós ficamos esperando, de fato, o mais de Deus. Sabe, se você está passando por situações e você não vê saída, mas você já entregou ao Senhor, você confia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou pensa, se alegre. Sabe por quê? Porque Ele fará o inesperado, o incalculável, aquilo que você nem imagina. Sabe, uma vez eu escutei uma frase de um ministro de Deus, ele dizia que se não for por fé, não é divertido. Então, se divirta na vida de fé, porque a fé nos torna alegres. Por quê? Porque a fé é a certeza daquilo que nós estamos esperando, é a convicção daquilo que a gente nem está vendo ainda no natural. E é a nossa fé que trará todas as coisas que nós estamos esperando. O pastor Francisco falou dessa mulher que foi lá e dizimou exatamente. Ela tirou da necessidade dela, das coisas o mínimo que ela tinha. Sabe por quê? Nós temos que aprender, queridos, a esperar, a semear, a cumprir os princípios da palavra e aguardar que o Senhor fará infinitamente mais. E eu declaro, amados, provisão sobrenatural para a tua vida. Eu declaro você vivendo o sobrenatural. Todos os dias é o motivo para você se levantar de manhã e dizer: Pai, obrigada pelo teu sobrenatural. Obrigado pelo teu incalculável, pelo seu inesperado e pelo seu incomum acontecendo na nossa vida. Amados, nós não somos pessoas comuns. Não é possível a pessoa que tem o Espírito Santo morando dentro de si ser uma pessoa comum. Mas o que eu quero falar nessa noite é só um preâmbulo do que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar de coisas dos finais dos tempos, que para nós também serão incomum, incalculáveis e inesperáveis. Eu quero falar, queridos, eu quero lembrar para você que já fez o Rema, e para você que é um candidato forte, uma candidata forte a fazer o Rema esse ano, e eu exorto você a fazer o Rema, porque o Rema mudou a nossa vida. Pastor Francisco, eu lembro de onde eu saí, eu lembro quem eu era, eu lembro com o que eu passava, queridos, mas eu lembro que quando eu comecei a fazer... que não era nem o Rema, era o Instituto Bíblico Verbo da Vida, coisas começaram a mudar na minha vida. Princípios espirituais foram estabelecidos dentro de mim de tal forma que nunca mais ninguém tirou, o diabo não tirou. Ei, amado, deixa eu te falar, o diabo nunca te deu alegria, portanto não deixe ele tirar a alegria de você. Ele nunca te deu nada, mas a palavra de Deus é viva, é eficaz e é ela que opera na nossa vida. E sabe, eu quero falar algo sobre o final dos tempos, para nós estarmos preparados, para nós esperarmos esse incomum, esse incalculável, esse inesperado de Deus. Tá? Então hoje a gente vai ter, vamos dizer assim, uma mini aula, uma aula demonstrativa dessa matéria chamada escatologia, mas eu quero dar ela de uma outra forma, para você ficar bem estabelecidinho por dentro. O que é a palavra escatologia? A palavra escatologia, ela é dividida de duas palavras gregas, escatos e logia. Escatos quer dizer fim, final, ou coisas do final dos tempos. E logia, que significa estudo. Mas deixa eu te falar algo, queridos. Tem pessoas, tem crentes. Não, deixa eu falar outra coisa antes. Infelizmente, hoje se você entrar no YouTube, o YouTube tem muitas coisas boas, a internet tem muitas coisas boas, mas se você entrar hoje no YouTube e colocar lá escatologia, existe uma escatologia hoje que elas são escatologias que colocam terror nas pessoas. São estudos de escatologia que crentes falam e trazem que não tem base bíblica, não tem verdades bíblicas naquilo que eles falam. O mestre Saulo Stan, que é um mestre que ensina muito bem escatologia, quem conhece Saulo Stan aqui? Ele é ótimo em escatologia. Ele fala duas coisas que existe. Primeiro, escatofobia, ou seja, crentes que têm medo quando fala essa palavra escatologia. Escatofobia.
Falou no livro do Apocalipse, então, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu tenho medo de ler o livro de Apocalipse. Tem alunos que, quando chega no Rema, tem alunos que ficam afoitos para chegar logo a essa matéria de escatologia. Outros ficam com medo de chegar a essa matéria de escatologia. Mas deixa eu te falar, escatologia é algo simples. É muito detalhado, mas é algo que é bíblico e é muito simples. Enquanto outros têm escatofobia, tem outros que têm escatomania. Ou seja, tudo é coisa de final de tempo. Um papa subiu lá para governar lá no Vaticano, pronto, é o anticristo. Um presidente da República dos Estados Unidos tomou posse, está vendo, é o anticristo. O código de barras onde nós passamos os nossos produtos que nós compramos é o tal do ou da marca da besta. A vacina do Covid, contra o Covid, é a marca da besta. Ou seja, escatomania, tudo é coisas do final dos tempos. Mas uma coisa que nós temos que estabelecer dentro de nós é que quando nós falamos sobre final dos tempos ou fim do mundo, muitas coisas vêm na nossa cabeça porque nós assistimos muitos filmes de Hollywood, né? 2012, Não Olhe Para Cima, que mais? E outros filmes aí que falam sobre o fim do mundo. A gente já pensa, pronto, final do mundo está aí. Mas uma coisa que deve ser bem estabelecida dentro de nós, algo que deve ser bem estabelecido de nós, que estudar escatologia, Deus ele já colocou as coisas que vão acontecer hoje, desde lá do começo. E estudar escatologia nós temos a certeza que todas as profecias que não aconteceram ainda acontecerão. Por quê? Porque a Bíblia lida com 3 tipos de povos. A Bíblia lida com o povo judeu, a Bíblia fala sobre o povo gentil, que éramos nós, e a Bíblia fala desse povo especial, que nenhum profeta viu, que somos nós, a igreja de Jesus. Nós somos especiais. Nenhum profeta falou sobre a Bíblia, sobre a igreja. A igreja nasceu muito antes de Atos capítulo 2. Quando houve a descida do Espírito Santo. A igreja nasceu quando Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 18, ei Pedro, sobre essa revelação que você teve, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. E ele ainda diz mais, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Sabe, quando eu leio esse texto, quando o Espírito Santo me lembra desse texto, Esther, as portas do inferno não vão prevalecer contra nós, contra vocês que são a minha igreja. Sabe que eles podem vir problemas, pode vir tsunamis, pode vir Covid, pode vir todas as suas mutações, porque nós estamos guardados pelo Senhor. E eu declaro que praga alguma chegará na sua tenda, nenhum mal chegará na sua casa, na sua família, no seu corpo. Ei, amados, a verdade é essa aqui. Existe uma verdade no mundo, muita gente doente, e é isso e aquilo outro, mas existe essa verdade que é absoluta, amados, que Ele é o nosso pastor e que não nos deixa faltar nada. E nós temos muitos motivos por que estudar escatologia, por que saber das coisas do final do mundo, o final dos tempos. Tem vários motivos, mas eu quero destacar pelo menos algumas. Por que estudar isso, a escatologia? Por que estudar aquilo que o Senhor falou que aconteceria no futuro? Por que o cumprimento das profecias? Em primeiro lugar, queridos, porque é uma motivação para nós. Por quê? Porque eu e você não estamos aqui por acaso. Você não nasceu de novo para ficar sentado num banco da igreja, nesse banco estofado bonito, azul, nessa cadeira. Você tem muito mais para fazer, você tem algo para fazer que Deus chamou você, equipou você, ungiu você, capacitou você para fazer. Então, é uma motivação para nós trabalharmos para o Senhor, para nós não desistirmos, para nós continuarmos em frente, para nós usarmos de perseverança, para nós termos constância, para nós não desistir, amados. Pode ter o maior problema da nossa vida. Ei, Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle, e Ele diz para você hoje, ei, eu tenho o melhor para você. Se aquiete, espere em mim, porque eu tenho o melhor para você. Isso não é frase de impacto, não, amados. É a Bíblia. Orando,
tendo minha devocional esses dias de manhã, o Senhor me deu o Salmo 27, lá no final, ele diz: ei, espere no Senhor, seja forte e espere nele, espere, porque ele tem, queridos, com certeza o incalculável, o incomum e o inesperado para a tua vida, amém? Então, por que nós devemos estudar escatologia? Porque é uma motivação para nós continuarmos fazendo a obra dele, para nós continuarmos alegres, para nós não deixarmos de congregar, para nós ficarmos aqui firmes, constantes, inabaláveis, aguardando a volta do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Paulo diz, 2 Timóteo 4, 8, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. O segundo motivo por que estudarmos as coisas dos finais dos tempos, queridos, é porque desperta em nós o desejo de evangelizarmos pessoas. Nós precisamos ganhar os nossos familiares para Jesus, nós precisamos evangelizar os idosos, nós precisamos evangelizar as crianças. O mundo precisa de salvação. Jesus veio para dar salvação, para dar vida para as pessoas, e nós somos a propaganda viva de Cristo nessa terra. Em terceiro lugar, ela nos incentiva no serviço cristão. Paulo diz: ei, sede firmes, constantes, perseverantes, inabaláveis, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Também, amados, transmite para nós esperança, transmite para nós consolo. A palavra dos últimos dias não é para trazer medo para nós, mas é para trazer uma esperança que nós estaremos para sempre com o Senhor. E também nos incentiva a uma vida de santidade. Sabe, queridos, nós precisamos parar de um dia estarmos frutificando na carne e um dia estarmos frutificando no Espírito. Nós precisamos parar de pecar, meu amado. Nós precisamos dessa vida de santidade. O Espírito Santo quer nos santificar a cada dia, nele nós já somos santos, mas existe um mundo para vencer. Deixa eu te falar, o mundo te odeia, sabia? 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. O mundo nos odeia, mas sabe o que você fala para o mundo? Ei, mundo, não se preocupe não, porque eu não ficarei aqui. A palavra diz que a minha pátria está nos céus, ou a minha cidade, a minha cidadania é dos céus, de onde eu espero Jesus Cristo, meu Senhor, que transformará o meu corpo de humilhação num corpo segundo a sua glória, num corpo glorioso. Eu sempre digo algo, você que já foi meu aluno, você que já me escutou ensinar ou pregar, eu sempre digo a mesma coisa. Nós estamos aqui nesse mundo, nós vestimos as roupas do mundo, usamos os carros do mundo, nos alimentamos com os alimentos desse mundo. Não é verdade? Vamos nas escolas desse mundo, mas nós não somos daqui. Nossos pés estão aqui, mas nossos olhos e nosso coração devem estar onde? Na eternidade. Queridos, existe uma eternidade para nós alcançarmos. Então, escatologia também desperta em nós o sentido da eternidade. Outra coisa, quando nós aprendemos a respeito do nosso futuro, do futuro da igreja, nós nos desapegamos às coisas dessa vida. Tem crente que está apegado a tudo, né? É meu carro, é minha casa, é minha roupa, é meu, tudo é meu. É meu dinheiro, não dizima, não oferta, porque tudo é dele. Tem crente que parece que tem escorpião no bolso, não é verdade? Mas quando nós estudamos sobre a eternidade, sabe o que acontece conosco? Nós vamos ficando mais despojados dessas coisas, nós não vamos mais nos apegando às coisas dessa vida. Claro que nós continuamos com responsabilidade, nós temos que trabalhar, não é verdade? Nós temos compromissos para serem cumpridos, mas nós vamos tendo desapego. Sabe o desapego, onde você põe coisas lá para vender? Então, quando nós aprendermos sobre as coisas do final dos tempos, nós ficaremos desapegados a essa vida. Sabe, existe um calendário cronológico e escatológico, ou seja, uma cronologia escatológica no calendário de Deus, e nós às vezes precisamos, para não misturarmos todas as coisas, nós precisamos entender essa cronologia. Muitos crentes, eles falam, eu estou esperando a vinda de Jesus. Sabe, se você estiver esperando a vinda de Jesus, querido, deixa eu te falar, você vai ficar na tribulação. Sabe por quê? Porque a primeira vinda do Senhor é para a igreja, através do nosso arrebatamento, que será incomum,
incalculável e inesperado. Deixa eu te falar, daqui a pouco eu quero dar o texto, mas talvez, amados, você que espera o arrebatamento da igreja, você que espera estar com ele, eu quero ensinar um pouquinho sobre isso. Talvez a gente não termine esse culto. Talvez a gente não termine essa semana. Não estou dizendo para a gente não fazer planos. Nós temos que ter planos, sim. Mas sabe, Paulo disse que nós devemos amar e desejar a vinda do Senhor. E na cronologia escatológica, na cronologia bíblica, existem fatos que devem acontecer. Em primeiro lugar, é o arrebatamento da igreja, ou seja, o nosso arrebatamento. O arrebatamento da igreja é o pontapé inicial para outros eventos escatológicos. Por exemplo, depois do arrebatamento da igreja, nós estaremos onde? No tribunal de Cristo, no trono bema de Cristo. Não para receber condenação, porque nós já estamos salvos, lavados, redimidos. Lá nós receberemos galardões, recompensas pelo nosso serviço prestado aqui, por tudo aquilo que nós fizemos através do nosso corpo. Sabe, quando eu era de uma outra denominação, eu aprendi o seguinte, que nós seríamos arrebatados, depois nós chegaríamos lá nos portões celestiais, aí haveria lá a orquestra sinfônica celestial nos aguardando, um tapete vermelho para nos receber. Aí nós chegaríamos diante do trono de Cristo e Jesus falaria assim, olha, para mim, né, Esther, tem uma cadeira, sente-se aqui. E Jesus abriria um telão onde estariam todos os meus pecados. Está vendo, Esther, você fez isso de errado, você fez aquilo, você não fez aquilo, você fez esse mal, mas você também fez esse bem, e puxaria o saldo, e meu saldo seria negativo. Eu lá nas regiões celestiais, ele faria o quê, me jogaria para fora. Ei, você não vai ficar aqui não é teu lugar não. Mas, amados, estudando a palavra, estudando escatologia, estudando as coisas do final dos tempos, estudando sobre o arrebatamento da igreja e o tribunal de Cristo, nós aprendemos que nós estaremos diante dele, prestaremos conta sim por aquilo que fizemos, mas nós não seremos lançados para o lago do fogo e enxofre. Por quê? Porque do mesmo jeito que nós fomos redimidos, a remissão de pecados está no pacote da salvação, o arrebatamento da igreja também está dentro, está inserido a nossa salvação. Do mesmo jeito que você foi salvo, você também será arrebatado. E não ficará aqui no período da grande tribulação. Então, primeiro, arrebatamento da igreja. Depois, estaremos com o Senhor lá para recebermos galardões. Depois vai ter as bodas do Cordeiro. Bodas, festa. Eu faço casamento. Então, depois do encontro da noiva com o noivo, do casamento, nós vamos comer, nós vamos festejar no céu. A gente fala tanto de céu, né, pastor? No céu, mas sabe que nós não ficaremos lá? Nós voltaremos para aqui, para reinar com o Senhor durante o milênio. E os nossos galardões estão vinculados ao que nós fizemos aqui e o que nós seremos no milênio. A palavra diz que nós teremos cargos, nós reinaremos com Ele no milênio. Então, amado, quanto mais você trabalhar com a intenção certa, com a motivação certa, tudo aquilo que você fizer para o Senhor, com a motivação certa, com a consciência limpa, não para se aparecer, não para se mostrar, não para mostrar que é o melhor, não, queridos, mais cargos de liderança e posição de liderança você terá no milênio. Amém? Por quê? Porque é a resposta daquilo que nós fizemos para Ele, daquilo que nós fizemos para o reino dEle, para o avanço do reino dEle. Eu não sei você, mas eu quero grandes galardões. Depois do arrebatamento da igreja, depois do trono bema, vem o que? As bodas do Cordeiro, como eu falei, nas regiões celestes, no céu. E sabe o que estará acontecendo aqui na terra? O começo das dores, a tribulação, onde a natureza será afetada, o ser humano será afetado. Os rios serão afetados, a vegetação será afetada. E eu digo para você, querido, que está aqui, mas não está firme em Cristo. Para você que está aqui, que ainda não colocou a sua vida nas mãos do Senhor. Você que nunca confessou Jesus como Senhor. Eu digo uma coisa para você, procure ir no primeiro voo. Haverá sim salvação na grande tribulação, querido. Mas as pessoas que estarão aqui serão perseguidas pelo anticristo. Haverá salvação, pessoas aceitarão Jesus como Senhor, sim, mas elas correrão o risco de morrer, do próprio anticristo mandar matá-las. O povo que aceitar Jesus aqui será perseguido pelo sistema do anticristo. E hoje, queridos, nós temos a liberdade de falar de Jesus, de nos congregar, de estarmos juntos, não é verdade?
Então, a grande tribulação não é para nós. A grande tribulação é para aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. Será um período de destruição. Lá em Apocalipse, no capítulo 6 até o capítulo 18 de Apocalipse, fala sobre os 7 selos, as sete trombetas e as 7 taças da ira de Deus. O juízo de Deus será lançado nessa terra. Sabe, Deus nunca quis castigar ninguém, porque o caráter de Deus é bom. A palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há sombra nem mudança de variação. Nosso Deus é um Deus bom, mas infelizmente Ele terá que julgar as nações, o povo judeu. Por quê? Porque não aceitaram Jesus como Senhor. Lembre-se, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, que somos nós, Ele nos deu poder para sermos filhos de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus. Que essa revelação cresça em nós, amados. Haverá também problemas nos rios, as águas se tornarão amargas. Uma garrafa de água, amados, uma garrafinha de água custará mais caro do que um barril de petróleo. Eu lembro que há muitos anos atrás eu ouvi um homem falando sobre escatologia, eu nunca esqueço o que ele falou. Hoje nós não damos valor à água, mas na época da grande tribulação a água será algo escasso e muito caro. E outra coisa também, os mares, os peixes, pessoas morrerão de fome, os animais marinhos morrerão, 1/3 dos animais morrerão, até os navios, as embarcações sofrerão o dano da grande tribulação. No céu, o sol se tornará negro, a lua e as estrelas se escurecerão, haverá trevas. Apocalipse 6, 13 a 17 fala isso. No homem, doenças, mortes, muitos morrerão por pestes, por pandemia, por calor, por sede, por fome, por doenças. Apocalipse 6:8 diz que 1/4 da população foi morta, a espada ou a fome. E também Apocalipse 8:15 diz tragédias mundiais, que a 1/3 da humanidade morrerá, naquilo que está descrito. Então, a grande tribulação é um período de juízo de Deus sobre Israel e as nações gentílicas. Também é chamado dia da ira de Deus, o dia do Senhor, dia de assolação, de trevas, de angústia, de furor, de castigo, de indignação. Um outro evento escatológico, queridos, também é o quê? O período do milênio, 1000 anos, onde Satanás será preso. Ele precisa ser preso. Mas depois de 1000 anos, amados, esse 1000 anos é literal. Não serão 999 anos. Serão 1000 anos. Onde Jesus, depois do final da grande tribulação, vem para implantar o seu reino milenar. Que será um reino literal, onde Jesus será o governante de todas as pessoas que creram nele. Haverá sim a oportunidade dessas pessoas serem salvas e aceitarem o seu reino. Depois de 1000 anos, Satanás será solto. Por quê? Porque Deus nunca quis que o homem o servisse, o aceitasse por coerção, ou por manipulação, ou por controle. Satanás terá que ser liberado para o quê? Para atazanar de novo a vida das pessoas, para que aquelas pessoas que querem Jesus aceitem-o de coração, porque Deus nunca quis nada, amados, que nós fizéssemos para Ele obrigado. Sabe que Deus não nos fez autômatos nem robôs? Tudo que o Senhor quer que nós façamos para Ele é de coração. Ele deu algo para nós que Ele mesmo nos tira, que chama-se livre-arbítrio, ou o poder de decisão. Depois, queridos, de tudo isso, do milênio, haverá também o juízo do grande trono branco para as nações gentílicas que não aceitaram Jesus, infelizmente, junto com Satanás, junto com a morte, junto com o anticristo, junto com o falso profeta. Essas pessoas, infelizmente, serão lançadas no lago do fogo e enxofre. Mas sabe que Deus não fez o lago do fogo e enxofre para o ser humano, para a humanidade. Ele fez isso, como eu disse, para Satanás, para o anticristo, para o falso profeta. Mas, infelizmente, muitos não vão querer Jesus. Sabe, a palavra diz que até os próprios judeus negarão a Jesus. Mas muitos judeus, um remanescente, desejarão Ele, confessarão Jesus e dirão: bendito é aquele que vem em nome de Jesus. Haverá salvação, sim, para muitos judeus. E hoje, queridos, falando sobre arrebatamento da igreja, que é um evento cronológico, escatológico, e também é uma esperança para você e para mim. É uma bendita esperança, não só o nosso arrebatamento, como também a ressurreição daqueles que já morreram em Cristo.
tanto na era da igreja, como aqueles da antiga aliança, que não viram o cumprimento da promessa, mas creram no Messias, andaram pela fé. Quem? Samuel, Davi, Gideão, Moisés e muitos outros também ressurgirão, claro que em etapas diferentes, em períodos diferentes, mas todos nós estaremos para sempre com o Senhor. Abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, você está entendendo até agora? Eu só dei uma sinopse para você, mas amados, não se preocupa não, que esse culto vai terminar, vai arrebentar. Nós não terminaremos do jeito que nós começamos. Aguarde aí, tem expectativa. Lembre-se, incomum, inesperado, incalculável. Eu marquei na minha mão para eu não esquecer. 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4, a partir do versículo 18, vamos tirar algumas verdades bíblicas. Primeiro lugar, versículo 13, 1 Tessalonicenses 4, 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Paulo usa essa palavra dormir, mas na realidade é a palavra morrer, ou seja, aqueles que já morreram. Paulo está usando uma palavra mais branda para falar daqueles que já morreram. Então ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem ou já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Deixa eu perguntar algo para você. Você já foi em velório de pessoas não crentes, sim ou não? Todos nós já fomos. Você já percebeu que existe lá períodos de desespero, momentos de falta de esperança? As pessoas, os parentes, claro, é uma dor, é uma partida, é uma falta, é um luto, é algo que é agressivo, porque a morte é um inimigo de Deus, a morte é um inimigo que vai será vencido ainda. Mas você já percebeu que existe desespero? Mas deixa eu te fazer outra pergunta, você já foi em velórios de crentes? Não é diferente? Apesar do dor, da perda, do luto, da partida, da saudade, da falta, você não vê os crentes entrando em desespero, querido. E Paulo está falando exatamente isso. Aliás, as epístolas, os nossos queridos que escreveram, como Paulo, Pedro, João, Judas, nenhuma epístola foi escrita para nós para nos trazer desesperança e desespero. Muito pelo contrário, é para nos trazer consolo. Aí ele continua no versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos, queridos? Eu também creio. Assim também, aos que em Jesus dormem ou morrem, Deus os tornará a trazer em sua companhia. Dizemo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Paulo aqui está falando sobre dois eventos escatológicos. Ele fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo e também sobre o arrebatamento da igreja. É um evento único com dois acontecimentos. O que acontece, queridos? Quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, durante 40 dias ele ficou aqui na terra, foi visto por mais ou menos 500 pessoas. E no final ele fala para os seus discípulos que ele já estava indo. E quando Jesus sobe, a palavra diz que as nuvens encobriram Jesus. Mas sabe que essas mesmas nuvens que encobriram Jesus trarão ele nos ares, e os mortos em Cristo, que já morreram há mais de 2022 anos, ressuscitarão. E nós os vivos, nós os que estivermos vivos, e deixa eu abrir um parênteses, eu creio piamente, de toda a força do meu coração, que essa é a geração que trará Jesus. Nós seremos arrebatados, nós não provaremos a morte. Eu creio nisso, querido. E nós os que estivermos vivos, eu e você, juntamente com aqueles que estão em Cristo, que já morreram, que já ressuscitaram, nós nos encontraremos com Jesus e estaremos para sempre com o Senhor. Agora pensa comigo. Pensa comigo. Nem Spielberg, nem John Cameron, nenhum outro produtor de Hollywood poderá descrever ou descreveu esse acontecimento, querido.
porque será tremendo. Agora imagine o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos acontecendo num dia de finados. Os túmulos se abrindo. Agora, queridos, pense comigo também. Os mortos em Cristo. Não estamos falando somente de pessoas que morreram há 2, 3 dias, onde o corpo ainda não entrou em decomposição. Mas pense bem. Pessoas que morreram queimadas. Pessoas que morreram afogadas e o corpo nunca foi encontrado, foram devorados por tubarões, por peixes, por animais marinhos. Por pessoas que foram cremadas. Por pessoas que o corpo nunca foi achado. Isso eu estou falando de 2022 anos. E a palavra de Deus diz que esses mortos ressuscitarão. O corpo deles voltará a viver. Já disseram, um teólogo disse que a ressurreição dos mortos é a explosão do poder de Deus. É uma explosão da onipotência de Deus. Corpos que nunca foram encontrados. Hoje só tem ossos, tem uns que nem ossos não tem mais. Mas a palavra diz que eles voltarão a viver. Por que eles precisam voltar a viver? Porque eles serão julgados. E serão julgados por aquilo que fizeram através do seu corpo. Amados, Jesus ressuscitou. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, também. Sabe, eu perdi a minha mãe em 2012. Mas a minha esperança e o meu consolo é que eu encontrarei a minha mãe. Isso é, Paulo diz para nós nos consolar uns aos outros com essa bendita, com essa divina esperança. Então, arrebatamento, queridos. Como eu disse, 2 coisas, Paulo está tratando de 2 coisas, arrebatamento da igreja e também a ressurreição dos mortos em Cristo. Filipenses 3, 20 e 21 diz, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorificado, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Tem gente que fica preocupando com o corpo, né? Um pneuzinho aqui, uma gordurinha aqui. Não se preocupa não, amados, nós teremos um corpo glorificado. Um corpo igualzinho Jesus teve. Você se lembra quando os discípulos, após a morte e a ressurreição de Jesus, que os discípulos estavam com medo, trancados no lugar. Todos lá com medo de serem mortos e perseguidos também. E de repente Jesus aparece. E o que ele fala? Paz seja convosco. Jesus não abriu portas, Jesus não abriu janelas, Jesus simplesmente atravessou paredes. Por quê? Porque Jesus tem um corpo glorificado. E nós também teremos esse corpo glorificado, sem barreiras, sem doenças, sem enfermidades, sem dores. Porque tem gente que já está no junta tudo e joga fora, né? Porque dói tudo. Todas as juntas dói, não é verdade? Mas nós não teremos isso, não teremos angústia, não teremos aflições, não teremos dores, não teremos tristezas. Estaremos com o nosso Senhor para todo sempre. Arrebatamento, queridos, é a igreja de Cristo sendo raptada, arrancada, removida, agarrada, com força e com intensidade, porque essa palavra arrebatamento é a palavra arpazo, que significa, ou arpatzo, que significa rápido com força, arrancar, remover com intensidade, agarrar, apanhar e pegar a força. Ah, amado, não vem me dizer que isso não é incomum. Não venha me dizer que isso não é inesperado. Não venha me dizer que isso não é incalculável, porque é. A igreja de Cristo sendo raptada dessa terra. Olha, deixa eu te falar algo. Existem, teologicamente, 4 visões a respeito da interpretação bíblica de 1 Tessalonicenses 4,17, que fala sobre o arrebatamento. A primeira visão teológica, muitos teólogos, muitos crentes, e nós estamos inseridos nisso, que fala sobre a visão pré-tribulacionista, que somos nós do Rema, que somos nós do Verbo da Vida. Porque nós cremos, 2 Tessalonicenses 4,17, que a igreja não passará pelo período da tribulação, nós seremos raptados antes, ok? Existe também a visão mid ou meso tribulacionista, que falam que
a igreja será fracionada, terão vários arrebatamentos, que principalmente aqueles mais santos, aqueles mais preparados. Mas sabe quando a gente fala isso? Quando é ensinado isso, cria na pessoa um orgulho, tá vendo? Eu sou mais santo, eu vou, você vai ficar. Cria na pessoa soberba e cria em outros medo. Mas sabe, queridos, deixa eu te falar algo. Se você já nasceu de novo, se você está em Cristo, se você vive uma vida de piedade, se você está procurando agradar ao Senhor, se você está fugindo do pecado, se você vive uma vida de acordo com os princípios da palavra de Deus, você já está preparado. Eu sei que existe uma santificação para nós vivermos todo o tempo, todos os dias. Por isso que aquilo que eu te disse há pouco, amado, saia da carne, viva no Espírito. Porque tem crentes que parece que são tobogãs, um dia estão lá em cima, outro dia estão lá embaixo, um dia estão lá no monte, outro dia estão no vale. A nossa vida deve ser de estabilidade em Deus, vivendo uma vida de fé em Deus. Portanto, pare de pecar. Mas se você já está em Cristo, você já está preparado. Existe também, mas essa visão mídia ou meso-tribulacionista não é bíblica. Você já pensou, nós não somos o corpo de Cristo? Sim ou não? O corpo não é algo inteiro? Imagine esses vários arrebatamentos, a mão vai, o braço fica, a perna vai, o pé fica, a cabeça fica, o tronco vai. Já pensou? O corpo de Cristo fracionado? Não, todos nós subiremos juntos. E num só evento. Amém? Você crê nisso? Aleluia! E também uma outra visão, que é o arrebatamento parcial, aquele que eu falei, que somente os santos, os preparados, é que subirão. Mas não é isso que a Bíblia fala, queridos. A Bíblia fala que a igreja não passará na 70ª semana de Daniel. Por quê? Porque as dores ou as 70 semanas de Daniel serão para Daniel, para o povo de Daniel, o povo judeu, e para a cidade de Daniel, ou seja, Jerusalém. Então, quando nós sairmos daqui, você sabe que hoje Deus lida conosco, porque existe 3 tipos de povo na terra, como eu falei. 1 Coríntios 10, 32 fala para nós não colocarmos tropeço em ninguém, nem a judeu, nem a gentil e nem a igreja de Deus. Então, hoje Deus está lidando conosco. Hoje nós somos o povo privilegiado de Deus. Não somos o Israel de Deus, somos a igreja de Deus. Porque tem gente que fala, né, pastor, a igreja é o Israel de Deus. Não, Israel é Israel, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Amém, queridos? Então, é isso que nós temos que ter essa visão, que esse arpazo, esse arrebatamento, será antes do início da tribulação. Tem outras coisas para falar, mas eu não quero gastar tempo, eu quero falar outras coisas. Após o arrebatamento, como eu disse, nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Abre tua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos tirar algumas verdades aqui e já estarei encerrando, tá bom, queridos? 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia. A partir do versículo 50. 1 Coríntios 15, 50, Paulo diz: isto afirmo, irmãos, ou seja, para mim e para você, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, e então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Vamos tirar algumas verdades rapidamente. Primeiro, Paulo diz: eis que vos digo um
tanto a igreja como o arrebatamento dos crentes da igreja era um mistério porque não foi revelado para nenhum profeta da antiga aliança. Você sabia que apenas 3 livros ou 3 cartas na Bíblia que não falam de escatologia, porque a Bíblia é um livro escatológico. 37% da Bíblia fala sobre escatologia. Jesus falou muito sobre escatologia. Paulo falou sobre escatologia. 3 livros ainda, somente 3 epístolas que não falam sobre escatologia. Filemão, 2º e 3º João. As demais, de Gênesis a Apocalipse, falam sobre escatologia. Então, por que era um mistério? Porque nenhum profeta na antiga aliança viu a igreja. Nenhum profeta na antiga aliança viu o arrebatamento. Por isso que ele diz, eis que vos digo um mistério que foi revelado. Aí Paulo começa a dizer qual é esse mistério que foi revelado. Jesus revelou para Paulo. Você se lembra que Paulo ele teve grandes visitações e manifestações do próprio Jesus falando com ele. A palavra diz lá em Gálatas que não foi carne ou sangue que ensinaram para Paulo. Paulo, tudo que ele aprendeu não foi de homem nenhum. Paulo, tudo que ele aprendeu foi através do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu para ele lá, descrito em Atos capítulo 9. E lá em Atos, no capítulo 26, Jesus fala para Paulo, Paulo, coisas que você viu e coisas que eu aparecerei ainda para você para te falar. Então, todo o ministério espiritual de Jesus, Paulo viu pelo Espírito, inclusive o arrebatamento da igreja. Por isso que ele disse que era um mistério, mas esse mistério já foi revelado. Então, ele disse, nem todos dormiremos, que somos nós, mas transformados seremos todos. Paulo e os antigos da igreja acreditavam e criam que Jesus voltaria naquela geração. Mas, amados, a vinda do Senhor para nós, através do arrebatamento, está próxima. Você sabia que o palco para o aparecimento do anticristo já está pronto? Tudo já está sendo produzido, amados, para trazer esse homem, que a Bíblia não fala quem é. Não fala que é o Papa, não fala que é o presidente dos Estados Unidos, não fala que é o Macron lá da França, não fala isso. A Bíblia diz que é um homem que tem a semente de Satanás, é o homem da iniquidade, o filho da perdição, o coração dele é totalmente tomado por Satanás. Mas sabe, tem crente que pergunta para mim, ou para nós, mas quem é o anticristo? Porque eu estava ensinando essa matéria em Jundiaí, e veio um casal crentes, dizendo, não, sabe o que é, prof? É que a gente tem um negócio, a gente tem uma empresa, e a gente mexe muito com internet, com coisas até internacionais, e o anticristo, de repente, vai vir, vai pegar nosso dinheiro. Eu falei, peraí, o anticristo vai pegar teu dinheiro? Então você vai ficar aqui, querida. Sabe, nós estamos esperando a volta de Jesus, não do anticristo. Esperamos o arrebatamento, não o anticristo. Entendeu? Por isso que eu falei, nós temos que ser despojados das coisas desse mundo. Porque você quer deixar teu dinheiro, teus carros, tua casa para quem? Para o anticristo? Eu não vou deixar nada para ele. Por isso que nós temos que o quê, amados? Plantar no reino de Deus, semear no reino de Deus, sermos generosos. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Aí eu perguntei para aquele casal, peraí, vocês estão esperando o anticristo mexer com as finanças de vocês? Então vocês ficarão aqui. Aí a menina ficou meio assim. Entendeu, queridos? Mas a Bíblia diz, continuando o que nós estávamos lendo, que a Bíblia diz que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Transformados no quê? Num corpo incorruptível. Aí ele diz, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. E aqui que eu quero parar. Tem muita gente aí, muitos crentes fazendo previsão da vinda de Jesus. Tem muita gente, desde o tempo dos nossos queridos lá do 7º dia, me perdoe, a abençoada da profetisa deles, deu várias previsões sobre a vinda de Jesus, mas todas elas negaram. Por quê? Porque a Bíblia também não fala quando que é a segunda vinda de Jesus. A Bíblia fala sobre o nosso arrebatamento, que pode ser num abrir e fechar de olhos. Sabe quanto tempo dura uma piscadela quando você pisca? 1 milésimo de segundo. Então, queridos, de repente, você pode estar fazendo suas coisas e ser arrebatado. Você pode estar trabalhando e ser arrebatado. Pode estar dentro do ônibus, no metrô e ser arrebatado. Então, espere esse momento. Porque esse momento é, de fato, incomum, inesperado e incalculável. E nós temos que desejar esse tempo. Aí ele continua dizendo, vamos lá, queridos.
No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Transformados no quê? Num corpo corruptível, sujeito a doenças, a enfermidades, a dores, a angústias. Num corpo incorruptível, que nem a morte não vai ter mais acesso. Amém, queridos? E nós esperamos esse dia. Nós esperamos esse dia. Paulo diz para nós desejarmos a vinda do Senhor. Sabe, tem muitos crentes que falam, ai, Senhor, volta logo para me buscar, porque eu não aguento mais essa vida. Não, queridos. A palavra diz que no mundo nós teríamos aflições e tribulações. Jesus mesmo diz, Jesus não foi mentiroso. Mas ele diz também, tem de bom ânimo. A palavra diz, Jesus mesmo falou, olhe para cima, que a tua redenção está próxima. E o mais interessante e maravilhoso de tudo isso, nós não ficaremos aqui. E eu quero te dar os textos, vai lá para Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Vou te dar só um texto, tá? Para a gente ganhar tempo. Qualquer coisa você fala comigo depois. Apocalipse 3, versículo 10. Jesus está dizendo o seguinte, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. O que Jesus está dizendo? Que Ele nos livrará da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Ou seja, a grande tribulação. Jesus não disse que eu te guardarei na hora. Amados, da hora é diferente de na hora. Ele nos guardará da hora da tribulação. Amém, queridos? Você crê nisso? Tem outro texto, 1 Tessalonicenses 1,10. Vai lá para 1 Tessalonicenses 1,10. Só para mostrar que nós somos pré-tribulacionistas. 1 Tessalonicenses 1,10. E para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele nos livra da ira vindoura. Vou te dar mais um texto, se você não está acreditando. Filipenses 3,20. Vai lá para Filipenses 3,20, diz, pois a nossa pátria está no céu, nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia que ele tem, de até subordenar, sim, todas as coisas. Agora, queridos, eu quero te dar um texto que é muito mal interpretado pelos crentes. Vai lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Esse texto é mal interpretado, mas eu já quero quebrar essa vaquinha sagrada hoje, tá bom? Você vai sair daqui sabendo, entendendo, e podendo até para falar para outras pessoas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E eu já estou terminando. Não sei se a equipe de música pode cantar, Tereza, pastor. Se vocês quiserem subir, podem subir. Eu estou dando só uma palhinha, você que fará o rema. Você terá uma matéria todinha sobre escatologia. 6 aulas e meia só falando sobre escatologia. Mais de 22 assuntos e subassuntos. E você pode aprender. E eu declaro você fazendo o rema esse ano, amado. Deus provendo todas as suas necessidades para você fazer o rema aqui na Lapa. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vocês que são daqui também, fiquem prestando atenção, tá bom? Para vocês também. Diz assim, lá no versículo 1, 2 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa comunhão, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos ou encorajamos a que não vos demovais da vossa mente. Ou seja, se vocês aprenderam errado, comece a aprender certo agora. Com facilidade, nem vos perturbeis. A igreja de Tessalônica estava sendo perturbada através de ensinos errados por causa da vinda de Jesus. Aí ele continua, quer por espírito, quer por palavra de alguém, quer por carta ou epístola de alguém, como se procedesse de nós. Paulo está falando dele mesmo. Supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Aqui esse dia do Senhor não é o domingo, nem é o dia de Deus. É aqui o dia do Senhor está vinculado ao dia da ira de Deus, o dia da indignação do Senhor. Aí ele continua, ninguém de nenhum modo vos engane, porque tem muita gente enganada, querido. Olha só, eu falei agora há pouco, que se você entrar no YouTube, você verá muita escatologia que não é especulativa.
trazendo medo para as pessoas, engano. Você se lembra ano passado, quando teve um abençoado aí? Foi ano passado? Foi, 2021. Que profetizou, saiu no YouTube, na mídia, todo mundo ouviu, todo mundo, até crentes ficaram com medo. Não, você tem que passar sangue nos umbrais da sua porta. Lembra que ele falou isso? Porque o anjo da morte vai aparecer. Foi 30 de março, se eu não me engano. O anjo da morte vai passar, muita gente vai morrer. Você lembra disso? Abençoado seja esse homem. Espero que ele tenha conhecido a verdade. Só que depois não aconteceu. Ele falou que gente morreria na rua. Foi um negócio espantoso, não sei se vocês lembram disso. Só que aí depois, passou 30 de março, não aconteceu nada. E ele vai na mídia de novo, dizendo que Deus errou. Que não foi ele que errou. Que Deus errou. Sabe o que é isso, amados? Engano. Por isso que você tem que ficar com a palavra. Por isso que você tem que fazer o rema. Para você aprender, ficar sabido a respeito das coisas de Deus. Amém, queridos? Vamos continuar lendo. Eu estou em 2 Tessalonicenses, né? O vento está aqui. Vamos lá. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Está falando do anticristo. O qual, o anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus ou no templo de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu não sei se você tem acompanhado, mas o projeto para o terceiro templo já está sendo projetado lá para Israel, para Jerusalém. O anticristo, ele vai aparecer sim, depois do nosso arrebatamento, depois do nosso rapto, depois que nós formos daqui arrancados com força. E esse homem, que é chamado de filho da iniquidade, o homem da perdição, ele vai fazer uma aliança com o povo, com os árabes e com os judeus, algo que a ONU não conseguiu, o presidente dos Estados Unidos, ninguém conseguiu. Ele fará um acordo de paz depois do nosso arrebatamento. A palavra não diz se será uma semana depois, um mês depois, um ano depois, 10 anos depois, a Bíblia não fala. A Bíblia somente diz que ele fará um acordo de paz entre árabes e judeus. Talvez ele até tenha a força e o poder para mandar tirar lá do Domo da Rocha aquela mesquita, para construir o terceiro templo lá. E a palavra está dizendo que durante 3 anos e meio, isso também está em Daniel, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, que durante 3 anos e meio haverá paz e segurança. Por quê? Porque ele vai se levantar como o salvador da pátria. Em primeiro lugar, a igreja não estará aqui. Os crentes não estarão aqui. Mas nós estamos falando de 100 pessoas, nem de 1000 pessoas. Nós estamos falando de milhões de pessoas crentes que não estarão mais aqui. Imagine as pessoas batendo na sua porta, ligando no teu aparelho celular, te procurando e você não está mais aqui. O mundo entrará em caos. A economia entrará em caos. A vida das pessoas será um caos, desespero. Mas esse homem se levantará. Esse homem não influenciará uma nação como Hitler fez com a Alemanha. Esse homem influenciará o mundo todo. Porque estarão aguardando para esse homem, para ele trazer paz e segurança. Mas ele é enganoso. Esse paz e segurança é engano. Porque depois de 3 anos e meio ele mostrará de fato quem ele é. E a palavra está dizendo que talvez... A palavra está dizendo que ele vai entrar no santuário de Deus. Talvez ele coloque a sua imagem lá. A Bíblia não diz isso. Mas ele vai querer o quê? Que os judeus cultuem ele. Mas aí o que acontecerá? Haverá perseguição para os judeus. Haverá a batalha do Armagedon. E os judeus vão se virar para Jerusalém e vão dizer: Jesus, nós cremos em Senhor. Vem nos tirar daqui. E é onde depois de 7 anos Jesus vem. Ele volta, ele pisa no Monte das Oliveiras. Fende o Monte das Oliveiras, e aí ele implanta o seu reino milenar, mas com um sopro da sua boca, ele colocará lá no Hades, lá no Sheol, lá no inferno, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Esse homem será um governante, ele terá uma lábia, ele será um homem importante, ele terá um poder político, militar, juntamente com o falso profeta, que terá o poder religioso. O mundo entrará em engano, querido. O mundo entrará em engano. Por isso que a igreja de Jesus precisa aprender sobre isso. Para quê? Para que nós não desejemos mais ficar aqui. Para que nós desejemos ser arrebatados o mais rápido possível. Amém, queridos? Aí ele continua dizendo: mas quando é que esse homem vai aparecer? A Bíblia diz que ele aparecerá, mas não diz quando. Mas ele fará um acordo. Você pode conferir lá em Daniel no capítulo 9. Mas olha só: não vos recordais de que ainda convosco costumava dizer essas coisas? Versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria ou ocasião oportuna. Quando que ele será revelado?
após o arrebatamento da igreja. Sabe quem está detendo o aparecimento do anticristo? Eu e você, a igreja de Cristo. Amados, nós não somos qualquer coisa. Nós somos importantes para Deus. Nós, porque temos o Espírito Santo habitando entre nós, nós estamos detendo o aparecimento do iníquo, do homem da iniquidade, do filho da perdição. Mas quando ele aparecer, quando nós sairmos daqui, quando ele aparecer, querido, ó, deixa eu falar o português claro, essa terra vai virar uma bagaceira. Por isso, vá no primeiro voo. Agora, eu quero só ensinar isso e já termino. Vá lá para a palavra, para o versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isso não acontecerá o quê, amados? A volta de Jesus, a grande tribulação e o arrebatamento. Não acontecerá, aliás, a volta de Jesus. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Aí sabe o que os crentes falam? Olha, Esther, antes do final do mundo, os crentes vão ficar frios, os crentes vão se rebelar contra Deus, os crentes não vão querer mais vir para a igreja. Ei, amado, não precisa acontecer isso no final dos tempos, não. Já está acontecendo agora. Depois da pandemia do ano passado, tem gente que nunca mais pisou na igreja. Os crentes hoje estão tudo debandando aí. Essa palavra apostasia, vamos entendê-la, é a palavra afisteme no grego, que significa, mas essa palavra aqui, no grego, deixa eu pegar para você direitinho, afisteme, ela significa, aqui não é abandono da fé. Afisteme aqui significa retirada, deslocamento, partida, divórcio e separação. Ela aparece 15 vezes no Novo Testamento. Ela tem um sentido positivo e negativo. Como que eu sei que é positivo ou negativo? Pelo contexto. E pelo contexto aqui de 2 Tessalonicenses. Essa palavra aqui, isso não acontecerá. O quê? O dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia. Diga comigo, apostasia. Você vai falar em grego agora. Afisteme. Que significa retirada, deslocamento, partida, divórcio ou separação. Trocando em miúdos. O dia do Senhor, o dia da vingança, o dia da ira, o dia da tribulação não acontecerá antes que nós sejamos retirados, deslocados, partidos e separados desse mundo. Então eu tenho que saber pelo contexto. A forma negativa está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, afisteme. Só que aqui sim é perda da fé, é frieza da fé. Por quê? Porque deram ouvidos a doutrinas de demônios. Sabe quem dá ouvidos à doutrina de demônios? Esfria na fé, se rebela contra Deus. E você sabe que tem muitos crentes rebeldes, porque está escrito e eles não obedecem. Por quê? Porque ouviram doutrinas de demônios. Mas deixa eu te falar, desse púlpito não, dessa escola não. E aí se falarmos, né, pastor? Quem sobe aqui, amado, nunca vai fazer você apostatar da fé, esfriar. Muito pelo contrário, vai fazer você levantar, você avançar, você correr, você prosperar, você ser curado, você ser sarado, você avançar. Não só você, sua família, seu ministério, porque a palavra de Deus é que faz isso, querido. Crescer na fé, avançar, frutificar. Muitos apostatarão da fé, dando doutrina de demônios. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que a vinda do anticristo só acontecerá, a nossa retirada, a nossa partida, o nosso deslocamento, o nosso divórcio com essa terra, acontecerá e acontecerá em breve. Sabe a palavra maranata, já ouviu falar na palavra maranata? Ela tem 3 sentidos. No tempo de Paulo, no tempo de Jesus, era até uma saudação. Maranata significa, aliás, antes de Cristo, maranata, o Messias vem. Quando Jesus veio, maranata, ele já veio. Mas, amados, nós podemos dizer todos os dias, maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque ele virá, e ele virá para nós. Depois de 7 anos, amados, sim, aí terá a segunda vinda dele, que todo olho verá. No nosso arrebatamento, a ressurreição dos mortos em Cristo, nenhum olho verá, a não ser nós. Mas na sua segunda vinda, todo olho verá. Todo olho verá Jesus. Você quer saber sobre a segunda vinda de Cristo? Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 fala sobre a sua segunda vinda. Não dá tempo. Eu queria falar sobre a diferença do arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Mas não dá tempo, depois eu posso falar para você.
Os crentes, eles misturam esses dois eventos. Mas o nosso próximo evento, que nós estamos aguardando no calendário cronológico escatológico de Deus, é o nosso arrebatamento. Para terminar, queridos, deixa eu te dizer algo. Quando eu era mais nova, porque eu sou nova. Mas quando eu era mais nova, sabe, pastor Antônio? Há muitos anos atrás, eu cantava um cântico, um hino, que eu sei que tem gente aqui que sabe. Não vou dizer que você não sabe, não. Se você for da minha idade, você sabe. Que estudando escatologia, coisa de 3 anos atrás, o ano passado eu fiz um seminário intensivo sobre escatologia também. Estou aprendendo ainda, estou engatinhando ainda. E eu vim entender melhor essa música. Quando eu era de uma outra denominação, a gente cantava muito sobre o céu, sobre a eternidade. Isso sumiu de nós. Os ensinos escatológicos sumiram dos púlpitos, camarada. E a gente precisa retornar isso. Você que é professor, você que ensina aqui, fale mais sobre escatologia. Porque também é uma doutrina básica de Cristo, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Lá em Hebreus capítulo 6. Mas voltando à música que eu cantava. Nós cantávamos um cântico que dizia assim: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e de sentir sua mão. Ó, como eu teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, de olhar os seus olhos serenos e meigos. Ó, como eu seria tão feliz assim. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura e semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, porque eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face. E assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Nós veremos nosso Senhor como Ele é. A gente só imagina, não é? A gente só imagina como Ele era. Seus cabelos, seus olhos, seus dentes. Mas quando Ele nos arrebatar, mas quando Ele nos dar paz dessa terra, nos raptar dessa terra, nós veremos Ele como Ele é. E não só veremos como Ele é. Sabe, quando chegar no céu, eu não quero falar com Davi, eu não quero ver Moisés. Moisés, como é que foi a abertura do Mar Vermelho? Eu não quero saber disso. Eu não quero saber, Davi, como é que você dançou diante daquela arca que simbolizava a presença de Deus. Eu não quero, amado, sinceramente eu não quero. Eu quero chegar diante do trono da glória, que a gente canta tanto, que a gente fala tanto, e ver o meu Senhor, e tocá-lo, e falar com Ele, e receber dEle. E não só será um dia, 2 dias, 7 anos, será uma eternidade. Amém. E é isso que eu declaro na tua vida nessa noite, amados. Você desejando a vinda de Cristo. Aí você pode estar dizendo, mas prof, pelo amor de Deus, eu quero me casar, prof. Prof, pelo amor de Deus, eu estou construindo minha casa própria. Amados, tem coisa muito melhor para nós. Paulo mesmo disse, nós desejamos Jesus só nessa terra, só nessa vida. Nós somos os mais miseráveis das pessoas. E eu não sou uma pessoa miserável, eu desejo Ele muito mais. E você tem desejado Ele muito mais. Tem desejado vê-lo como Ele é. Amém, querido. Nessa noite eu quero fazer um apelo para você. Você que está aqui nessa noite e nunca aceitou Jesus nunca recebeu Jesus como Senhor da sua vida. E quer fazer isso hoje. A oportunidade é agora. Mas eu não quero que você faça isso por medo da grande tribulação. Mas eu quero que você faça por amor ao Senhor, por desejar estar com Ele. Mesmo que você não entenda nada. Sabe quando a gente nasce de novo, quando a gente aceita Jesus, a gente não entende muita coisa. Depois é que a gente vai sendo ensinado, instruído na palavra de Deus. Eu aceitei Jesus, eu tinha 10 anos, eu era uma criança, eu não sabia nada. Mas eu sabia uma coisa, Jesus já era real para mim. Nessa noite você está aqui como visitante, primeira vez ou segunda vez, já tem vindo, você já está namorando aqui nessa igreja, ou melhor, essa igreja, e quer
quer aceitar esse convite de ter Jesus como Senhor absoluto da sua vida, para Ele se tornar seu Salvador, levante sua mão, eu não vou demorar muito. Você que está aqui também por algum motivo que não interessa para nós, se desviou, foi para um outro caminho, escorregou na vala e fez coisas que não devia, que também não interessa para nós, mas hoje você quer se reconciliar com o Senhor, servir nessa igreja ou servir em outra igreja, mas você que está aqui, que quer de fato ter um novo encontro, sabe que Jesus não desistiu de você, Ele está sempre de braços abertos te esperando, mas olha, o relógio cronológico de Deus está se acabando, não perca esta oportunidade. Tem alguém assim? Estava conversando com Saulo Stan, ele disse que ele fez um apelo na igreja, e veio um jovem no final, e falou para ele, olha, eu quase aceitei Jesus hoje, mas eu vou deixar para outro dia. E ele disse, olha, cuidado que hoje pode ser seu último dia de vida nessa terra. Não é para colocar medo não, amado. E sabe o que aconteceu? Quando ele saiu da igreja, ele sofreu um acidente de carro e ele veio a falecer. Então eu não quero que isso aconteça com você, e nem Jesus quer que isso aconteça com você. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com Jesus, todos salvos, todos sarados, todos curados. Tem alguém aqui que quer receber oração para cura, está com alguma dor, algum problema no seu corpo, quer receber oração para cura? Sabe, amado, Jesus nos cura. A cura você não precisa fazer nada para receber, você só precisa crer. É um presente para você, não é nem promessa, é um fato. E você já pode ser curado. Amém? Todos curados, todos sarados. Oi, igreja boa. Salvos, reconciliados e curados. Aleluia. Vamos adorar o Senhor um pouquinho. Fique em pé, vamos cantar. Aleluia. Queria que contasse alguma coisa sobre reino, sobre trono, sobre glória. Aleluia. 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 Levante suas mãos, vamos adorar o Senhor. Eu já passei do horário, 10 minutos. Talvez seja a última vez que eu pregue aqui. Porque seremos arrebatados. Deixa eu te falar uma coisa, mas se eu não te ver mais nessa terra, nos veremos no céu, amém? Temos um encontro com o Senhor. Temos uma bodas do Cordeiro para comemorarmos juntos. Aleluia. Eu nada
Aleluia. Você pode dizer: vem Jesus, 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 vem Jesus. Aleluia. Vem Jesus, a nada hora vem Senhor Jesus. Aleluia. Imagina a gente estar falando vem Jesus e eita glória. Você pode sentar. Quero agradecer a professora Esther Almeida, mulher de Deus, que tem compartilhado das coisas do Senhor. Graças a Deus, porque tem nos abençoado com o conhecimento da palavra. Amém? Obrigado, Esther, você é bênção, viu? Aleluia. Se você ficou com medo da pregação, se matricula no Rema, querido. Aleluia. Se você não ficou com medo da pregação, se matricule no Rema, porque de todo jeito você vai ser abençoado com o conhecimento da palavra. Amém? Eu lembro, Esther, de Marcondes, na verdade, Marconde Ernesto, foi um pastor, amigo nosso, ele pastoreou na igreja de Guarulhos, e ele, quando iniciamos o prédio na Rua Tito, a igreja na Rua Tito, ele veio pregar uma vez. Bem no começo, só eu e Tereza tínhamos o Rema naquela época, e ele perguntou: quem é que vai morar no céu? A igreja inteira levantou a mão. É como o pastor Zé Carlos pergunta: quem vai dar o dízimo? Aí ele falou assim: deixa eu dar uma notícia para vocês, vocês não vão passar, não vão viver a eternidade no céu, não. O pessoal ficou olhando assim, vai estudar a Bíblia que você vai descobrir. Amém? Faça o Rema, estuda escatologia que você vai aprender. Você não vai passar a eternidade no céu, não. Amém? Nós vamos ficar na nova terra, na nova Jerusalém, reinando a vida toda. Amém? Mas vamos estudar, porque o conhecimento da palavra é que liberta. Amém? Eu passei por igrejas, Esther, que tinha os cultos de libertação. Mas sabe que naquele tempo, naquela outra igreja, parecia mais uma sessão de descarrego do que libertação. Mas sabe que todo culto aqui na Lapa é um culto de libertação? Porque a Bíblia diz que se conhecermos a verdade nos liberta. Então nós temos sido libertos todo dia. Todo culto chega a libertação de algum entendimento errado, de algum engano, porque chega o conhecimento da verdade que é a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado. Você que ainda não fez o Rema, cadê o pastor Felipe? Foi lá dentro. Então, é com ele mesmo ou com qualquer outra pessoa que você possa obter informação para você receber dessa palavra que transforma a vida. Aleluia, é bom demais, querido, é bom demais dar conta. Se eu fosse mineiro, diria assim. Amém? Aleluia. Algum aviso especial? Visitante, a Esther perguntou, tem visitante. Quem nos visita hoje? Nós amamos receber visitantes. Aleluia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Nós gostamos tanto de te receber, que vão até dar um presente. Olha que coisa boa. Quem é que vai receber? Pastor Aurélio, você pode ficar em pé, ó, esse jovem aqui. Aleluia. Esse homem de Deus vai te dar um presente. Então você, assim que terminar, você procura ele com a sua esposa. Aleluia. E eles vão lhe dar um presente, porque você veio para receber do Senhor, mas vai receber um presente também, porque Deus ama dar presentes para a gente. Amém? A palavra de Deus é o maior presente que nós recebemos do Senhor. Aleluia. Zé Fini, mais alguma coisa? Quinta-feira, você viu os avisos? Eu cheguei depois, mas deixa eu dar um bom aviso. Quinta-feira, às 8h, tem um culto poderoso da palavra do Senhor, amém? Então não deixa de receber aquilo que vai transformar completamente a sua vida. Mas eu já fui transformado, queridos. Nunca chega ao fim de sermos renovados cada dia, amém? Até que seja o dia perfeito, de glória em glória, de vitória em vitória. Vamos ficar em pé. Lembra, tem cantina? Aleluia, você pode abençoar também o seu corpo. É delivery, olha que coisa chique, delivery. Aleluia. Ou seja, pega e leva. Aleluia. Deus é bom.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua igreja. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua igreja, Pai. Porque nós não passaremos pela tribulação, pela confusão, mas nós vamos estar com o Senhor. Pode vir, Pai, estamos prontos para subir e estar com o Senhor. Eu abençoo a tua igreja por uma semana de vitória, paz e alegria, em nome de Jesus. Amém. Dá um tchauzinho assim, aquele soquinho. Ainda não dá para abraçar, mas dá aquele soquinho no irmãozinho. Não no irmão, com o irmão, amém? Mateus e Rafa, eu queria falar com vocês antes de ir embora. Aleluia, Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus.